Boas, meus queridos, mais uma vez aqui com vocês, um quadro que eu gosto muito, Sem Paixões, e com sempre assuntos polêmicos, porém com uma visão ampla e dinâmica, sem defender nenhum dos dois lados. Sejam todos muito bem-vindos, sou o professor Altair Prado, e a cada episódio um tema que tá aí, né? A gente chama na moda. Como sempre, com meu amigo Flávio. Bem, Flávio? Beleza, tudo bem? Bem. Hoje vamos falar sobre um vídeo, né, Flávio? Me explica aí. Fazer um react, né? Sim, um react. Olha que chique, já estamos fazendo de react. Um vídeo do Nando Moura. Nando Moura. Mas só um minutinho. Antes da gente começar, não se esqueça, tá? Quer aprender idiomas de maneira efetiva? Você tem dificuldade de aprendizagem? Tem TDAH? A StudyStation pode sanar o seu problema, tá? Entre no QR Code e ganhe 10% off. Tá legal? Tem algum imóvel? Quer protegê-lo? Quer proteger o seu carro? Fala lá na Prado Imóveis e na Prado Seguros. O QR Code está lá também. Nossas patrocinadoras masters do programa. Dados, recados, Isso aí. por favor. Vamos lá. Toca. Pode pôr, produção. Bom, nós vamos falar aqui rapidamente, né, de um... Só dá uma seguradinha, por favor. Aí. Bom, o que nós vamos falar aqui, né? O Nando Moura, acho que muita gente conhece, né? E ele é um cara aí, um influenciador digital, vamos dizer assim, né? Que ele tá na internet desde 2014, por aí, né? E eu acompanho vídeos dele, né? Obviamente que tem pontos importantes ali que ele fala. Acho que a maioria das coisas eu até concordo com ele. Óbvio que eu não preciso concordar com tudo, só porque eu acompanho o cara não significa que eu tenho que concordar com 100%, né? Acho que quem pensa tem o direito de tem a obrigação de fazer isso. Até falar assim, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Exagerou, né? Não é assim e tal. Mas eu percebo, como eu acompanho ele já tem alguns anos, ele enfrenta aí muita gente na internet, gente pesada, né? Gente Sim. grande e tudo. E uma das pessoas que ele tem um desafeto é o Felipe Neto, né? Sim. Não com o Lucas Neto, né? Mas só com o Felipe Neto mesmo. Porque o Felipe Neto, ele tem muitas declarações que são questionáveis, Sim. né? Como se ele tivesse uma autoridade para falar de qualquer assunto, mesmo sem ser especialista, né? Ou também quando vai emitir alguma opinião, ele tropeça no que ele já falou no passado, sabe? Então, assim, é questionável. Então, assim, as pessoas têm que questionar, né? E esse desafeto com o Felipe Neto e o Nando começou porque o Nando ele fala de qualquer assunto que esteja na mídia. O né? Nando é esse aqui, tá? O Nando Moura é esse de peruca aí do meio. E o que incomodou muito o Nando foi... Desculpa. É que você já está imaginando o vídeo, né? É que o Nando questionou em vídeo o Felipe Neto em alguns vídeos sobre o tipo de patrocínio que ele fez em alguns no canal dele, sendo que o público dele é infanto-juvenil. Isso tá claro, não é o Nando que falou, nem eu, é o próprio Felipe Neto que expõe isso, né? Que o canal dele tem esse público. Só que aí ele resolveu fazer uma propaganda de cassino, que é a Blaze. E a Blaze não tem uma sede oficial aqui no país. Pelo menos até a minha informação não tem. Né? Então, se não tem, é uma empresa questionável que age de maneira ilegal. Supostamente ilegal. Né? Não sou eu que estou falando. Além do Brasil, diz que não pode ter cassino, né? Exato. Não pode ter Mas cassino estão tentando aprovar, desde né? 1945. Teve o cassino da Urca, que gerava muita renda. Foi o Dutra, se eu não me engano, que tirou. Mas eu não acho assim uma coisa absurda de não se ter. Você acha uma coisa absurda de se ter? Que faz parte da liberdade de cada um. Exatamente. Né? Se você tem a liberdade de beber... Eu não gosto de... Então, né? mas vai viciar. Um povo tão ferrado, né? Então, um olhar mais conservador como o do Nando, eu até me incluo nessa... eu acho um problema, sim, você legalizar tudo. Só que eu acho que tudo é debate. Eu acho que é possível conversar sobre. Só que a gente vive num país de 80% de pessoas que estão, assim, ferradas, né?
e você vai ajudar a ferrar mais ainda, né? Só que se você for ver, no futebol tá lotado de empresas, não sei o que, .bet, Sim. né? Enfim, então assim... E a legislação que olha para isso, não olha? Então, por isso que tem uma turma aí no Congresso tentando aprovar, né? Só que imagina a quantidade de, não sei se a gente pode falar, lavagem de dinheiro que vai ter, de vários tipos, né, de negócio. Presentes, vamos usar a palavra presentes, né? Presentinhos, né? Uns presentinhos aí, né? Então, o Nando meio que denunciou não, né? Talvez ele expôs uma situação real, que é fato, que todo mundo pode ver, e o Felipe Neto não gostou, processou o Nando e pediu 131 anos de cadeia para ele. Ai, desculpa. Então, desculpa, assim, é engraçado, porque o próprio Felipe Neto e vários outros influenciadores defendem tanto alguns políticos que são, sim, comprovadamente culpados de alguns crimes, e tá ali, não pediu 131 anos. Né? Então, assim, esse vídeo mostra um pouco tirou 131 anos, acumulo de quê? Falou mal de mim, não gostou de talvez, mim, vai acumulando a 131 anos. Não tem sei. 31, ainda tem 1 anos. Exato. Sabe? Pelo menos 30, redonda, né? Eu tô 129, 11 meses, já que tá bonito, né? Igual o Jean Willis que falou assim que o Sérgio Moro tinha colocado 12, como que é? 9 anos... 12 anos e 9 meses de prisão pro Lula, só que o 9 é por causa do dedinho que ele não tinha. Então, é isso. Sabe? Tem uns caras que... para um outro sem paixões. Quieto é um a gente poeta, pode fazer, né? sabe do que, Flávio? As asneiras, as bizarrices. Olha, um bom programa. Sim. As bizarrices que a gente tem que escutar. Pega no Twitter, que é o que mais tem, né? Não vamos fazer o um Twitter programa desse. É o lodo, né, da sociedade. Fazer um programa sobre isso, vocês vão rir muito. Não, e assim, é bom que isso começa a mostrar Exatamente. a hipocrisia, né? Começa a cair as máscaras e tudo. Então, esse vídeo o Nando fez, né? E foi até uma sugestão dele de quem quiser fazer um react, tá todo liberado para isso. E antes de mais nada, agradeço o Nando pela oportunidade, Sim. porque ajuda o canal, né? A gente Sim. acaba conversando com o público do Nando. Sim. E que é um cara que eu sigo há bastante tempo. Eu gosto do posicionamento dele. E a linha de pensamento dele é muito a ver com esse programa. Sim. Exato. Você pode não gostar dele, então, mas assim... A gente não tem uma linha a gente tem uma linha mais aqui. O que é legal ali, tem coisas que são legais ali. Às vezes, das dificuldades, a gente acha um público desse jeito, que é assim, como eu, como o Flávio. Tem coisas de um lado que a gente acha legal, não exclui tudo. Como tem coisas do outro lado que a gente acha legal também. Exato. Como tem coisas que não são legais de um lado, a gente não esconde, como do outro lado. É um público mais difícil, mas assim, é um público que a gente quer mesmo preservar. E esse ponto eu me identifico muito com ele. Professor, professor de música, né? E assim, ele tem uma cultura, sim, o pai dele era professor. Então, né? cultura, ele tem uma linha desse jeito, tipo assim, ele não tem ninguém de estimação. Ele tem alguém Isso aí. que assim, não gostei. Por exemplo, eu posso falar, eu vou até falar umas coisas pra você, tem coisas deste governo que eu tô achando legal, tem coisas que eu não tô que eu não acho legal, como o outro também. E eu acho que você não ter alguém de estimação te traz paz. Liberdade, liberdade, porque você não se sente preso a ninguém, você não tem medo nem de ser cancelado, porque... Vou cancelar do quê? Se os dois lados eu tenho coisas que eu aprecio, tem dois lados que eu acho que é isso. Sim. Então, o programa veio bem pra isso. Eu fico muito contente. Sem amarras, Flávio. Eu acho isso fantástico. E o Flávio falou muito dele. E eu fui assistir o vídeo, porque aqui a gente também não faz nada sem assistir, sem nada. E posso contar uma curiosidade? Claro. O Nando, o seguinte, ele recebeu vários caras na casa dele, cara. E assim, você percebe que ou ele foi... como a gente confia naquele cara e fala, pô, eu acho que esse cara pode ser uma alternativa. Né? Ou foi ingênuo. Eu acho que não foi ingenuidade, porque o próprio Bolsonaro me enganou. Sim. Certo? Me enganou. Só que quando eu vi ele já despachando o Moro, fazendo uma série de coisas ali naquele período, eu falei assim, acabou. Sim. Acabou. O Paulo Guedes estava fazendo um bom trabalho, mas desculpa, ele pra mim já era. Sim, por exemplo, no governo dele, eu falo que casais homoafetivos, eu consegui adotar no governo dele. Pois é. Só que eu consegui casar no governo do Lula.
Sim, Na Dilma. Na Dilma. Então, que é assim, uma sequência. Ou seja, os dois me trouxeram coisas boas. Só que não paro só nisso. Mas no final das contas, eles não querem o bom pra gente. Não, eles querem o bom pra eles. Porque, igual até o Emílio lá do Pânico falou esses dias, falou, o Lula se aliou a quem? O Bolsonaro se aliou a quem? Esses caras não querem nada com a gente. Sim. Ele falou isso. E eu duvido, como aquele Sem Paixões que a gente fez anterior, eu duvido que eles são inimigos entre si. A gente mostrou. Se duvidar, deve ter um churrasquinho bem gostoso no final de semana, servido com uma carne bem cara, nobre, né? Porque eles a picanha é pra eles, né? No História eu vou explicar depois o que é a origem da palavra carne nobre, tá bom? Então vamos lá, vamos pôr o vídeo? Vamos lá, acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais claro sobre o que a gente está falando aqui, dessa briga entre eles, e que é importante as pessoas verem que não é só o Felipe Neto que pode ser que tenha manifestações hipócritas, né? Sim. Porque é só vocês acompanhando, não sou eu que estou falando. A internet, a rede dele demonstra isso, né? Mas assim, tem vários. Até porque eu não tenho nada contra o Felipe Neto. Só que quando você se coloca como uma pessoa pública e faz manifestações públicas de um lado, do outro, positivo ou negativo, você está aberto a críticas. Então, se você não está aberto a críticas, vai para o mercado privado e acabou. E sabe por que eu aceitei fazer, a gente decidiu fazer esse quadro Sem Paixões? Porque no Sabe o Que, a gente entrevista todos os tipos de públicos de um lado, de outro, então não posso. Isso. E assim, no Sabe o Que, a pessoa fala o que ela quer, é o direito dela. Claro, se vê que é algo que realmente está extrapolando, você tem que contar. Acho que o único problema como a gente precisa que o canal cresça, é aquela coisa. Se fala coisas que o próprio algoritmo não favorece, a gente não vai pôr, mas de resto, você fala o que você quiser. Arque com as consequências, porque existe lei já para isso. Sim, aqui as pessoas, só para deixar claro, as pessoas elas têm que assinar um termo de uso de imagem, autorização, ou seja, nós do programa podemos ter o direito de usar a imagem dela. O momento é dela, não é meu, nem de outra pessoa, então ela vai falar o que ela se expõe. Já nesse quadro, a gente faz uma visão crítica das coisas que acontecem, porém, sem tomar partido de um lado nenhum. É meio até complicado esse programa, esse quadro, porque você acaba não tomando, e muita gente acha que você está tomando partido de um lado ou de outro. Mas eu costumo dizer o seguinte, o pessoal que idolatra a ciência como se fosse um novo Deus, né? A ciência, ela aplica modelos para descobrir algo, certo? Se, por exemplo, a distância da Terra para o Sol, eles usam modelos, porque ninguém pegou uma trena e foi medindo até lá, concorda? Então é um modelo. Quando esse modelo é ultrapassado por outro modelo mais atual, mais preciso, aquele último modelo deixou de existir, certo? Então, a partir do momento que a gente tem uma outra visão com base em leitura, de um lado ou de outro, pesquisa, fatos, dados e tal, a gente muda de opinião. Tem coisa, Altair, que a gente não precisa de dados para mudar de opinião. Quando você me falou que eu era contra, quando eu falei que era contra um casal homossexual adotar uma criança, eu não precisou de dados para me convencer. Né, não, porque isso é importante as pessoas verem que quando você muda de opinião, não é porque você é volúvel. Vida que segue. É porque você entendeu aquilo e falou, pô, faz sentido. Então, se naquele momento que eu era contra um casal homossexual adotar uma criança, você me convenceu não com dados, com estudo científico, você me convenceu com a vivência do ser humano, que foi o bastante para mim. Pô, Flávio, aquela criança vai ter uma vida com um casal homossexual. E você conhece meus filhos. Exato. São crianças o quê? Adoráveis, educadas, gentis. E vão ter uma vida e não dentro de um orfanato. Não, vão ter uma vida. Vão ter uma vida digna. Então, não precisou de dados para me convencer. Tem coisa que é necessário, tem coisas que não é. E assim, vocês podem colocar os seus comentários, que a gente não liga. Se for comentário ofensivo, a gente evita, porque eu não tô ofendendo ninguém, nem ele. Pois é. Só que assim, esse quadro é pra você ter o direito de falar, não concordo com essa opinião, e é legal, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Vamos lá. Pode colocar, Danilo. Ô, produção. Assessorzinhos meus, vocês não sabem o que me aconteceu. O quê? A Blaze agora está livre como um doce passarinho. A Justiça de São Paulo decidiu liberar em uma decisão muito bem fundamentada. Isso é muito bom, patrão.
Então, você vê que nesse início ele já fala que a Justiça de São Paulo liberou a Blaze para atuar livremente. Então, assim, é difícil porque você luta contra um sistema e aliado a esse sistema você tem essas empresas que chegam de fora colocando um caminhão de dinheiro que você não sabe de onde está vindo e para onde vai e tem que aceitar isso, né? Porque talvez quem está ali por trás do processo é muito grande, é pesado. Exatamente. E um cidadão comum, igual ele, que ele é uma andorinha, né? Ele não está aliado com ninguém, ele não quer cargo de ninguém, ele cansou já de falar isso no canal dele, né? Ele recebeu o Bolsonaro na casa dele, ele tem uma guitarra nos vídeos que aparece, e tem uma guitarra atrás dele que ele falou, eu só vou tocar essa guitarra quando o Bolsonaro estiver cagando num buraco, ele fala, ou seja, na cadeia. Porque o Bolsonaro tocou a guitarra, pegou a guitarra e tirou uma foto. Então ele guarda aquilo como um símbolo de alívio quando o Bolsonaro for para cadeia, na cabeça dele. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Bom, o Lula foi preso também, né? Sim. Quanto tempo depois do mensalão? 10 anos, por aí. Sim. E foi preso, né? Dentro dessa nosso sistema que é questionável. Então, assim, ele tem uma mágoa muito grande dessas pessoas que foram até a casa dele pedir voto e depois abandonou tudo, toda a proposta. É um perfil mais ou entendeu? menos parecido com o nosso, né? Não Exato. tem estimaçãozinha. Não Pisou tem. na bola, acabou. Acabou, é o primeiro a descer o pau Sim. ali. E ele já falou. O Kim Kataguiri, que é lá do MBL, é um dos melhores deputados, inquestionavelmente. É só pegar os números do cara, não é eu acho. Porque não, pega lá um número e compara. Compara o dele com a da Sônia Bonfim, lá do PSOL, alguma coisa assim. Compara, pega lá os gastos de cada um, o que cada um fez, o que cada um promoveu de benefício, o que evitou de leis ruins passarem, de gastos absurdos que poderiam ter passado e o Kim boicotou não, né? Cortou. Então, assim, aí voltando pra cá, porque eu tô querendo dizer, né? Ele não tem nenhum político de estimação. Como nós. Como a gente. Então, ele mostra aqui nesse começo que a gente é esmagado por um sistema e por essas grandes corporações que compram todas as pessoas. E se ele não compra o cara, ele compra o dono do cara. Sim. Por exemplo, o cara vai patrocinar... vamos usar aqui, hipoteticamente, obviamente, que eu adoro o Vilela lá do Inteligência. Vamos supor que ele estivesse fazendo uma propaganda de cassino. Perdão, que ele poderia fazer uma propaganda de cassino. E ele fala assim, não quero. Aí os caras querem, porque o canal dele é gigantesco, vai alcançar, vai colocar muito dinheiro, ele vai falar, olha, você fala pra mim por 500 mil. Não quero. 1 milhão. Não quero, porque meus valores são diferentes e não tem preço. Aí ele chega no dono do Vilela, vamos supor que o Vilela respondesse por um CEO. Sim. Fala, eu quero minha marca nesse canal, senão o carinha ali tá fora. E vocês também vão arrumar problema comigo. Então, isso acontece. Eu não posso provar e tal, mas isso acontece. Então, eles empurram uma situação para acontecer. Entendeu? No caso aqui, acho que não. Porque o próprio Felipe Neto é dono dele mesmo, né? Não deve ter uma empresa em cima dele. Então, aqui mostra que a Blaze conseguiu avançar as suas atividades do Brasil tranquilamente. Sim. Isso abre o quê? Para todo mundo anunciar com uma Blaze, com um .bet, alguma coisa que não é legal dentro do país, né? Não os legais. Mas vamos lá. Excelente! Se não é agora, excelente! Nós vamos agora mesmo fazer um clipezinho onde eu possa brilhar como eu brilhei na família Canaralho. Faz uma referência, né? Você vê que a luta Você é grande, gostou né? da família? Muito tempo. 6 anos atrás, né? 6 anos. Você vê que o negócio já não é de hoje. Pode Vamos lá. continuar. Família Canaralho? Sinceramente, não. Ficou uma bosta, patrão, aquele clipe. Como assim? Você gostou, não gostou? Maravilhoso, excelente. Excelente, excelente. Eu mandei o Michael Sullivan compor e agora eu vou mandar o Backstreet Bosta. Blaze. Já estou vendo o meu estrelatinho. Dá uma pausa.
Você vê que aí é o seguinte, mostra um pouco da personalidade da pessoa, né? Ninguém tá falando aqui que o Felipe Neto é assim. O clipe mostra algo nessa linha, que passa uma ideia de que ele é prepotente com as pessoas que cercam ele, né? Os funcionários, sei lá quem ele tem ali embaixo dele, mas é de um pouco de arrogância também. Exatamente. Porque a forma que é conduzido na internet, que fala X e depois Y, mostra que, pô, sua palavra dura quanto tempo? 24 horas? Menos, né? Até menos. Então, mas vamos lá. Essa daqui ele foca na beleza. Mais dinheirinho pra mansão. A manchão do memento. Mais dinheirinho pra mim, mais diárias nos Dá uma hotéis. pausa. Então, aqui é o seguinte, porque existe essa briga começou lá atrás, quando o Felipe Neto ainda fazia algumas ações no canal dele para interagir com o público, para chamar público e tudo mais. E o Nando percebeu, né, e depois ficou mais claro, não pelo Nando, mas pelos dados, né, de ferramentas da internet que você rastreia público-alvo, né, o seu canal tem um público, o Inteligência tem um público e assim por diante. E aparentemente o público do Felipe Neto era infanto-juvenil. Sim. E essa é a origem do problema que gerou processo entre eles e tudo mais. Que é você anunciar uma empresa de cassino para um público infanto-juvenil. E um cassino que não tinha comprovadamente sua sede no Brasil. Certo? Então, isso é um problema. Você acaba justificando uma atividade legal para um público infantil que ainda não tem discernimento total para lidar com as coisas. No Brasil hoje, nenhum adulto tem discernimento que é um cassino. Pois é. Até por causa de vício, dependência, porque pode virar um vício como qualquer outro. Exatamente. Entendeu? Então, esse ponto foi muito importante, porque o Nando, como tem um posicionamento mais conservador, para ele isso é inadmissível. Então, Mas eu que sou pai também, para mim é inadmissível. Quando você é colocado com uma informação dessa, você percebe, né, o risco que isso gera. Sim. E aí aconteceu o quê? Teve audiência entre eles e o Nando publicou essa audiência. Então aparecia lá, foi tudo online, né? Juiz, advogados e tal. E o advogado do Felipe Neto negou que ele fazia isso. Então, assim, a gente olhando, não tem como você negar, porque os fatos estavam ali. O público dele é ligado, sim, ao infanto-juvenil. Ele teve um período que ele foi migrando de público, mas inicialmente ele começou no infantil. Então isso foi o estopim da discussão, né? E aí, nesse período, parece que ele comprou uma mansão, aí eu já não lembro direito, mas ele fazia tipo campanhas para as crianças conhecerem a mansão lá dele, alguma coisa com ligações, que ligar, e parece que já não era muito legal isso, né? Enfim. Então, ele junta tudo aqui, um pouco né? estranho. Exato. Eu não autorizaria um filho meu a ir no lugar desse. Pois eu também não. Só tiver pai Mas mesmo. essa criançada, você vê, né? Lembra de quando a gente ficava ligando nos programas do Bozo e tudo mais para ganhar alguma coisa? Sim. Né? Era mais ou menos isso, né? Vamos lá? De luxo, mais dinheirinho para o amor espalhar. Bem amorosinho. Cassino inocente, cassino diferente. Um cassininho para você jogar contente. Blaze, blaze, blaze. Sim. Uma rendinha extra você vai fazer. Ai, que delícia. Jogue com responsabilidade para não se perder. Dá uma pausa, por favor. Aí, a Blaze não tem sede no Brasil, certo? Ou seja, até aparentemente não tem. Supostamente não, vamos dizer assim. Aí a Blaze fica ofendida com ele e processa ele. Com qual endereço que eu vou processar? Porque eu preciso ter... Não, é possível, porque ele recebe quantos processos, né? Não, mas não, tô falando ele sim. Ah, mas a Blaze, processar ele por ofensa. Mas Por a Blaze... que no processo, então? Não, a Blaze não... Mas assim, a Blaze não pode fazer isso, porque não tem endereço fixo.
no Brasil pra processar. Entendi a sua... Entendeu? Sim, se ela não tem, Ué, se ela não tem, como é que eu vou processar? exato. Se chegar um processo dela contra ele na justiça, fala, Vai peraí. chegar o quê? Lá das Ilhas Caimã? Então, de onde, ou sei lá, de onde veio? Destinatário, Ilhas Você Caimã. entendeu? De onde veio? Porque aí se torna mais questionável. Aí se exato. torna questionável. Pode continuar. Lembre-se, questione sempre o acúmulo exagerado de Patinhas. capital. Dá uma pausa. E usa a imagem da criança, né? Então, para reforçar essa questão aí, né, a mais grave. E ele fala aí, para quem ouviu no vídeo agora, ele fala, vamos questionar o acúmulo exagerado de capital. Então aqui a gente abre um parêntese para a questão de narrativa política, né? Que o Felipe Neto comentou isso. Então são palavras dele, né? Coisa que a gente viu também até no Podpah, lá Sim. um dos meninos lá falando que a gente tem que... ninguém precisa ser bilionário, vamos Aí o questionar. próprio amigo dele falou, né? Aí o próprio amigo falou assim, tá, mas você tem dinheiro, e aí? Aí ele, não, mas é meu. Tipo, Então, mas... como assim é meu? Você quer questionar quem, então? Então, assim, mas isso, às vezes, não é culpa desses caras. É culpa de quem monta uma narrativa e entrega mastigado pra alguém repetir. O igual mal um do papagaio, Brasil entendeu? é a narrativa. Eu acho. A idolatria, pra mim, é o principal. Sim, E depois a narrativa, porque o povo é um povo que não gosta de ler. sim. É um povo que sai da faculdade... Eu vou te mudar. Não é um povo que não gosta de ler, é um povo que não foi induzido Sim. nem estimulado à leitura. Sim, e aí claro. acontece, acaba não gostando mesmo. E não né? foi porque alguém quis, né? Lógico. Só que a esquerda tem a educação na mão desde o período militar. E por que a gente tem isso? Então, Quem errou? Porque os militares ocuparam lá o espaço deles, de maneira controversa, óbvio, em 64. Para ficar tranquilo lá com os comunistas da época, o que eles fizeram? Fica com a cultura aqui e tá tudo certo. Aí deixa a gente trabalhar em paz. sim. Porque a gente vai devolver o poder daqui a pouco. Passou 20 anos, né? 21, né? Demorou. Absurdo, né? Mas, se a gente tem problemas, déficit na educação, começou onde? Porque falam. Que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão. Mas assim, se tivesse continuado a monarquia, principalmente essa linhagem de Dom Pedro, aí já entra um outro assunto, vai virar um. Mas assim, programa de eu 3 horas. acho que seria. Porque tava entrando numa linha, eu acho que teria dado uma sequência, né? Mas, eu gosto, eu também sou. Eu tenho eu às vezes eu sinto saudade do que eu nunca tive, entende? assim, eu falo pra mim, tipo, Dom se a Pedro gente II, tivesse- pra mim, independente de muitas coisas, porque como qualquer ser humano Sim. comete um erro, mas fala assim, é considerado hoje até o melhor e maior funcionário público que o Brasil já teve. Pois é. E assim, ele realmente era das ciências. Eu acho que a Dona Isabel I, que eu chamo de Dona Isabel I, os filhos dela teriam dado netos, teriam seguido essa linha, eu acho que o Brasil estaria bem, porque era considerado o Império dos Trópicos, né? Nossa, todo mundo queria conhecer. Sim, sim. Vamos lá? Quarta economia do mundo, né? Capital, acúmulo exagerado de capital. Acúmulo exagerado de capital. Cassino inocente, cassino diferente. Um cassininho para você jogar com Teddy Blaze. No Brasil, né? Quebra toda família. Se você criticar, é processo 130 e anos de Olha lá, cadeia se só criticar, pra recebe começar. processo de E ainda é 130 pouco. anos de A cadeia. criançada para o chãs eu vou enviar e nunca vou me desculpar. Vamos, meus Eu sou o coleguinhas. rei, eu sou o rei. Não, não tem lá. Trono de pó sempre sentarei. Sempre sentarei. Flávio, que pai que não deixa assistir um episódio desse, gente? Pô, obrigado. Que pai que deixa assistir uma coisa dessa? O pai não olha o conteúdo. Muita gente não tá olhando, cara. Entrega o celular pro filho e acabou. E aí? Mas assim, Quem vai educar teu filho? então assim, eu culpo, são sabe, esses também a influenciadores. sociedade, eu culpo a sociedade. Mas é. Eu culpo a sociedade porque, Flávio, Uma elite burra. os meus filhos, Né? meus Mas filhos, é o que a gente tem desde a época do café. Sim, Né? meus Uma filhos, elite que só tinha dinheiro, e cultura zero. Sim. E hoje é igual. meus filhos, tudo que eles vão assistir eu olho. Eles não têm discernimento. Eu tenho 3. Quantos por cento da população faz o que você faz? Nem existe, acho, porcentagem.
Porque é muito pouco. Agora fala assim, o cara fala nem pedir uma desculpa, ou seja, ele incentiva ainda a falar e tipo assim, gostou, não gostou. Ou fica driblando com Sim. argumentos jurídicos que não é bem Eu assim. não posso, assim, eu tô vestindo desse rapaz, porque assim, com relação ao Felipe, né? Eu nem sei, eu não assisto o programa Nem dele. eu, Então, não assim, eu não assisto. sei o conteúdo. Eu sei do que tá acontecendo pelo programa dos outros. Sim, porque assim, exato. eu não assisto o canal dele. Então eu não posso falar, ele falou isso, falou aquilo. Eu tô me baseando nisso aqui. E esse cara colocou muito a cara dele a tapa, né? Exato. Porque assim, pode pegar 131 anos de cadeia. Vamos amenizar aí, Nando. Continua. Fala pro seu advogado lá diminuir pelo menos para uns 30, né? Eu acho que é pelo menos o mínimo. Bom comportamento cai um pouco. 131 anos é muito. Você teria que vir, voltar. Pensou, Nando? Você queria comemorar tocando aquela guitarra com o Bolsonaro cagando num buraco. A pessoa vai ser A você, guitarra tá no cara. museu de memória. Vai ter que levar a guitarra lá pra cagar num buraco, né? Não, tá vendo? Vai lá, continuando, Danilo. Um exagerado de capital. Um exagerado de capital. Exagerado de capital. Narrativa da esquerda, né? Como se quem fosse... Então, isso que me Ó, irrita. esse né? coelho aqui, ele até comenta que é como se fosse uma simbologia nossa, que somos normais e costuma pensar e questionar. A gente tá louco no meio dessa selva de Pode doido. continuar, Né? Dan, produção. É que bagunça lá o áudio. E esse solo também que ele fala, né? Eu também gosto muito de música. Eu fui professor. Ele Eu foi. toquei bateria, já cantei em banda na minha juventude, tudo. E ele fala, e eu entendo essa questão do que esse solo de guitarra é como se fosse um grito de uma pessoa presa e que não tem, ninguém consegue ouvir. Sim. Então é como se você estivesse num quarto fechado, gritando pra alguém te salvar e não é Claro, possível. mas por várias vezes eu já fiquei pensando assim, tenho razão ou sou feliz? Ah, você é feliz. Ah, É. Aí eu fico, Você entra no lá, É e sabedoria. acabou. Sim, Sabedoria. é sabedoria. Porque assim, eu não vou discutir. Flávio, aprendo e continuo dizendo aqui, gente. A gente só fala pra quem quer ouvir. É isso aí. Vou caçar minha voz. Continuando. Esse solo. É um solo meio distorcido, que irrita um pouco. Né? Isso foi um solo fascista A ONU da lá atrás, que ele falou na ONU. extrema-direita, que não deveria estar nesta pois é. musiquinha. E lembrem sempre, Pode crianças... dar falso, velho. Ele falou na ONU. Ele virou meio que um porta-voz não sei bem o termo, né? Mas em comunicação, em redes sociais, em mídias sociais do governo. Entendeu? Assim, No comments, né? Em comentários, porque Pois não é. tem que falar. Pode pôr, por favor, produção. que questionar o acúmulo exagerado de capital. Acúmulo exagerado de capital. Acúmulo e aquilo bate nisso, né? Acúmulo exagerado de capital. Cassino inocente, cassino diferente. Um cassino para você dar com laser. Marionete. Né? Ou seja, eu tô atraindo um público. Agora acabou de verdade. Acabou? Acabou. Nem Só ele pra aguenta, concluir, né? Flávio, mas assim, você percebe até as marionetes. Sim, porque se você usa esses artifícios para atrair um público infantil na internet, Sim. rapidamente, eu vejo pela minha Claro. filha. Você põe alguma coisa ali que brilhe, que colorida, ela quer assistir. Sim. Meus filhos, eu tirei. Não assistem porque, assim, não tem nada a ver com a minha linha de pensamento. Segundo, o que vai acrescentar culturalmente, tá? Tem muita gente, influenciador de digital, digital influencer, né? Que daqui a pouco vão transformar em carreira, vai abrir uma faculdade para ser digital influencer, não duvido. Sim. É só Mas tem juntar os muita cursos que gente tão aí, né? boa. Mas tem uns que eu falo assim, Flávio, dá mais 5, 10 anos as pessoas vão desaparecer. Então, assim, é aproveitar para ganhar dinheiro e tchau. E muitos aí entram numa depressão. Sim, tal, porque não vão... Flávio, porque assim, aguentar um hater não é fácil.
Aguentar quem lá gosta também. E outra, você é uma pessoa, você se torna presa a esta pessoa, por quê? Nem vou usar outro termo lá. Presa a pessoa, por quê? Porque se eu defendo um lado e alguma palavra sai, esse povo me cancela, eu vou lá pra lama. Se tem um outro povo do outro lado e eu defendo, eu falo alguma coisa, me cancela, eu vou pra... Graças a Deus, esse programa aqui, ele não tá indo pra nenhuma nem outra. Ou seja, eu posso colocar as opiniões de qualquer um sem ser cancelado, porque eu não quero isso. Porque eu não quero ser dependente a ponto de virar refém de uma ideia. Você ter uma ideologia é não ser refém dela. É você acreditar nos princípios, mas com coerência. Agora você vai ficar medo de ser cancelado. Eu não quero viver essa linha, não. Então, assim, que eu leve mais 10 anos para esse canal crescer. Não tô nem não. Eu quero crescer sem me ter medo de ser refém de... Ter medo de falar. Ter medo de falar. Porque a gente tá falando lá demais. A única questão de medo de falar é censura, né? Então, mas, por exemplo, o que é censura? Por exemplo, depende de quem fala que é censura. Quem fala? Uma pessoa chega aqui, um entrevistado, vai falar que ele odeia o Brasil. Tá, não é minha opinião, porque eu amo o Brasil, mas eu odeio o Brasil. Para alguns pode ser um motivo de, oh, meu Deus, e o outro vai falar, é verdade. Só que tem gente que vai criticar e pode até censurar. Dependendo de como você fala do governo, dependendo do que você fala da educação, você também é censurado. Você hoje, você não é censurado. A censura trocou de nome, é cancelado. Isso. É que é um cancelamento virtual, né? Então, mas você é cancelado. Que não reflete a população toda. Não, mas assim, a pessoa vive disso. Sim. Então, assim, é muito. Você não é mais condenado, você é cancelado. Esse termo eu acho até um pouco pesado. O pessoal até brinca que hoje que você quer ser descancelado, é só fazer o L. Sim. Ou porque tá. Só que aí você vai ser cancelado pelo outro, né? Então, mas aí você vai. É porque hoje eu falo que é só fazer o L, porque quem tem a máquina na mão, quem tem a chave do cofre, é o governo da esquerda. Sim. O outro, que tinha a chave do cofre na mão, fazia as mesmas coisas que esse governo faz. Tentar cancelar pessoas, calar pessoas. Quando foi dele, ele falou assim, vamos ver, vai que essa pessoa faça algo diferente quando ele foi presidente, né? Uma coisa que eu tinha percebido, tava tendo um movimento, crescendo novamente um movimento por um grupo religioso, pra não falar... Porque era um grupo que estava esquecido. Então, assim, um grupo religioso que muitas das vezes usa da religião para poder atacar os seus preconceitos e atingir. E eu percebi que estava tendo um movimento crescente contra os homossexuais. Estava voltando a ter. Aí eu falo, opa, tem que tirar. Porque eu nunca vi um país laico ter bancadas religiosas ou que a religião domine. O Brasil não é... O Brasil é um país predominante católico, porém é um país laico. Sim. Então não pode a religião interferir nos processos políticos. Eu também sou contra. Mas é um país laico pela Constituição. Só que você não vê isso. Você vê bancada evangélica, bancada não sei o quê, bancada católica, bancada espírita. Mas por quê? Eu estou defendendo a religião ou estou defendendo o bem-estar da pessoa? É porque uma grande parte da população nacional aí vamos colocar assim, cristão ou religiosa. Pra Concordo. Gente falar. 80%. Concordo, mas assim... Não sei bem o número, não mas pode vir na gigantesco. política. Não pode vir na política. Eu também acho que não. Só que aí chega um presidente e fala Deus, pátria e família. Sim. Né? Que Ou seja, ele quer colocar ele está acenando virtude. Aliás, eu tô pondo até um desafio. Você sabe de onde veio Deus, pátria e família? Ele sabe, eu sei. Coloca nos comentários, porque isso não é falso. Entendeu? Então. Pois é. Então vamos Mas lá? assim, eu como tenho um pensamento mais voltado ao conservadorismo, né? E as pessoas entendem o conservador hoje de forma extremamente errada, preconceituoso, errada. Muito pelo contrário. Eu acho que o conservador, ele é o menos preconceituoso que tem. Por quê? Sim. Ele faz uma análise. A princípio, todo conservador ele olha com receio, que eu acho que tem que ser olhado. Peraí, o que é isso aqui? Não, legal, vamos lá. Vamos evoluir com Não, cautela. isso aqui, vamos sim, mas vamos com mais tranquilidade. isso aí. Por quê? Porque senão você acaba vendendo bandeiras, Flávio, que acaba pessoas que realmente estão sérias nessas bandeiras buscando outras bandeiras. Isso aí. Queimando dentro da próxima bandeira. Flavinho, obrigado. Valeu. Nando, né? Nando Moura, Nando obrigado, Moura, Nando. obrigado. Espero que seja assim um vídeo que chegue até você. Mas se não chegar também, vai chegar aos nossos seguidores, que também tá de bom. Para nós é maravilhoso isso. Me despeço por aqui, agradecendo. Sou o professor Altair Prado, quadro Sem Paixões. Assista logo, logo. Até mais. Tchau, tchau.